Fala galera! No tutorial de hoje nós vamos aprender a desenhar todas as peças do conjunto Morsa, que é essa que está sendo mostrada aqui. Se você quer aprender passo a passo como desenhar no ambiente do SolidWorks, veja todo o vídeo. Então, para iniciar, eu vou desenhar a minha base. Então, para isso, eu vou criar um novo arquivo, vou configurar aqui como peça e vou dar um OK. Após ter aberto o ambiente de desenho do SolidWorks, eu vou vir aqui em plano frontal, clicar com o botão direito e vir aqui e criar em esboço. A partir da minha origem, eu vou começar a desenhar as primeiras partes do meu tutorial, as primeiras partes da base da minha morsa. Para isso, eu coloquei aqui as medidas que nós vamos utilizar para a representação dessa peça. Então, inicialmente, eu não vou preocupar com as medidas. Eu vou apenas desenhar esse perfil que eu estou passando o mouse aqui. Vamos lá? Então, a partir da minha origem, eu vou clicar em linha. Vou fazer uma linha na minha horizontal, uma linha na minha vertical, uma linha na minha horizontal, uma linha na vertical, outra linha na horizontal, outra linha na vertical, outra linha na horizontal, uma linha mais ou menos com essa configuração aqui e vou fechar o meu desenho. A partir de agora, a segunda parte é utilizar a ferramenta Dimensão Inteligente para dimensionar todas as linhas que foram criadas. Então, clico em Dimensão Inteligente, vou clicar nesta linha e vou dar o valor de 144. Lembrando que a unidade de medida que nós estamos trabalhando é milímetros. Então, 144 e dê um Enter. A próxima medida é essa daqui, que de acordo com o nosso desenho é 16. Então, você vai dar um Enter com ela. Beleza? Próxima medida, eu sei que daqui até, vamos primeiro essa daqui, essa distância aqui é de 7,5, então clico e vou falar aqui, essa distância é de 7,5, dou um Enter, e essa distância aqui também é de 7,5. Beleza, já estou com quase o meu perfil desenhado. Próxima. Essa distância aqui é de 17,5. Então vamos clicar aqui e vamos falar que essa distância é 17,5. Beleza? Essa altura aqui é de 38. Então a altura minha aqui é 38. E a distância entre esse ponto e esse ponto será 16. Isso. 16. Pode olhar agora que essa medida aqui vai ser 14. Então, beleza. Está desenhado a primeira parte do perfil da base da minha morsa. Feito isso, vou vir em recursos, ressalto base extrudado e a gente vai ter um ressalto de, vamos ver qual será o nosso ressalto, de 64. Então eu vou clicar aqui, 64. Vou colocar para que seja no meu plano médio e vou confirmar. Então essa é a primeira parte que nós vamos fazer da nossa base da morsa. A segunda parte, vou clicar aqui nessa superfície, botão direito, esboço, vou vir aqui nessa parte, vou colocar que eu quero fazer uma análise da minha vista. Melhor, vamos clicar aqui, ó, normal A. Veja que ele ficou normal a superfície que eu quero fazer o desenho. Vou vir aqui em linha, vou pegar uma linha de centro. A partir da minha origem, na minha horizontal, eu vou fazer uma linha, no caso tracejada, de um tamanho aleatório.
Vamos olhar aqui qual será esse tamanho. Essa linha tracejada tem 36 de altura, então venho aqui em dimensão inteligente, clico aqui e vou falar que essa linha tem 36 de altura. O próximo passo é fazer a circunferência externa. Essa circunferência externa, vou pegar aqui a partir do ponto final da minha linha tracejada, vou fazer uma circunferência de um tamanho qualquer. Ela tem um raio de 16. Utilizando a ferramenta Dimensão Inteligente, vou clicar aqui e vou falar que o diâmetro dela é 32. Se o raio é 16, o diâmetro é 32. Vamos confirmar. Aqui está a circunferência do meu desenho. O próximo passo equivale a fazer essa linha que tem uma variação angular em relação à minha linha de referência tracejada. Então eu vou vir aqui em linhas, clica aqui na circunferência, vai aparecer essa simbologia. Você vai desenhar até um pedaço aqui qualquer da base da sua figura. Clicou aqui, continuando os movimentos, vamos fazer um perfil mais ou menos dessa forma. Beleza, está desenhado meu perfil. A primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui aparar entidades. Aqui na parte a paragem ativa, vou apenas selecionar a figura que eu quero que seja parada. Vamos colocar agora também algumas condições de restrição. A primeira, clica aqui na minha circunferência, com Ctrl+C ligado, você vai clicar nessa linha e você vai afirmar que elas são tangentes. A mesma coisa será com essa linha de cá. Clico nela, com Ctrl segurado, aperto na minha circunferência e você vai descrever que elas são tangentes. Próximo passo é você pegar Dimensão Inteligente, clicou em Dimensão Inteligente, clica na sua linha de centro, clica nesta linha e você vai afirmar que é 26 graus o ângulo. A mesma coisa será feita de cá. Cliquei nessa linha, cliquei aqui na minha linha horizontal e eu vou afirmar que é de 26 graus. Opa, não deu certo. Cliquei, 26 graus. Então está aí o perfil da segunda parte da minha base. Com isso, eu vou dar um recurso, ressalto base extrudado. Vamos apertar Ctrl 7 para colocar na nossa perspectiva isométrica ou clicando aqui e vindo na perspectiva isométrica. Veja que ele já deu uma extrusão parcial, só que eu quero que seja na direção contrária a isso. E a largura que nós vamos deixar a nossa extrusão será de 22. Vamos clicar aqui em D1 e colocar o valor de 22. Dou um OK. Está feita a segunda parte da nossa base da morsa. Vamos vir aqui ainda em recurso, em fillet com raio de 3 milímetros. Vamos selecionar esta aresta e selecionar essa segunda aresta. Para movimentar a pesta, basta você clicar no cursor do meio do seu mouse. Beleza? Dou um OK para confirmar e veja que foi feita uma aresta de 3 milímetros, conforme foi demonstrado aqui. A próxima parte que eu vou fazer é essa parte de baixo aqui da peça. Então, da mesma forma, eu vou vir aqui, clicar aqui na superfície onde eu quero fazer o meu desenho, em editar esboço, vou clicar aqui e colocar normal A para que ele fique normal. Vou pegar uma linha a partir da aresta inferior da minha base, vou clicar, vou arrastar a linha até uma determinada medida e vou fazer mais ou menos o perfil que está sendo demonstrado lá no meu desenho. Beleza, agora vamos nos importar com as medidas. Veja que a distância dessa linha até essa distância aqui é de 32 milímetros. Então vou vir aqui, vou pegar essa linha, arrastar para baixo e falar que ela tem 32 milímetros. Outra coisa que eu vou fazer, clicando nessa linha,
primeiro clicando no ponto de origem e procurando esse ponto amarelo aqui, eu vou informar para o meu programa que elas são coincidentes. Opa, não é coincidente, é ponto médio. Eles são coincidentes e ponto médio. A minha altura aqui é de 7, então em dimensão inteligente vou informar que esse recurso de dimensão inteligente é igual a 7 e esse aqui é igual a 9. Beleza. Continuando, eu sei que essa distância aqui é igual a 16. Então, pegando a ferramenta inteligente, vou informar que esse lado aqui tem 16. Se são 32, vai ter 8 para cada lado. Então, cliquei aqui, estou informando que isso aqui é 8. Da mesma forma, estou informando que esse outro lado também será 8. Vamos colocar algumas coincidências. Primeiro, esse carinha aqui, essa linha e essa linha de cá estão na vertical e elas possuem a mesma medida. Então, clicando aqui, posso selecionar e informar que é 7. E essa daqui vai ser igual a 9, como já demonstrado. Então, eu desenhei o perfil com todas as medidas relacionadas à parte da minha base. Então, venho em recurso, em corte extrudado, vou clicar aqui para ver a minha vista isométrica e vou falar que a direção é passante. Veja que ele vai de um lado ao outro. Confirmo. Veja que foi feito a minha base. Próximo ponto é utilizar o assistente de perfuração para desenhar essa circunferência aqui. A próxima etapa é você utilizar o assistente de perfuração para fazer um furo nessa área aqui do seu desenho. Para isso, eu vou vir aqui em recurso, assistente de furação. A primeira coisa que eu vou determinar é a posição dessa circunferência. Se eu passar o mouse, primeiro clico aqui na superfície, claro, passo o mouse mais ou menos na aresta até que apareça o centro do raio dessa circunferência da aresta da minha base. Clico nela, volto aqui para tipo. Esse furo vai ser um furo de tarraxa reta. O padrão vai ser métrico. O furo vai ser roscado. E o nosso tamanho vai ser M16 por 2. Então, venho aqui no tamanho e procuro o M16 por 2. Essa parte aqui eu vou deixar até o próximo. E aqui nessa última parte, deixo selecionado representação de rosca. Dou um OK. Está feito aqui o meu furo. Utilizando aí do meu assistente de perfuração, vou movimentar a minha peça até que eu tenha acesso à superfície inferior da minha base. Vou novamente em assistente de perfuração, posição, vou escolher essa superfície aqui como a superfície do meu desenho e vou fazer 4 furos aqui, 2 em cada uma das minhas bases. Determinada a posição, eu posso vir aqui em dimensão inteligente. O meu desenho me trouxe algumas dimensões. Primeiro, a distância de centro a centro desses furos é de 72. Então, eu posso clicar aqui e clicar nessa segunda parte aqui, no centro das minhas circunferências, e colocar 72 e falar que a distância da minha aresta esquerda até o centro da minha circunferência vai ser de 36. A mesma coisa será feita de cá. Veja que ela já vai estar com 36. Só dar um OK, confirmar. Vou adicionar algumas restrições. Primeiro, eu vou falar que a circunferência de cá e essa circunferência de cá estão na vertical.
Então eu posso selecionar, veja que ele já direcionou. A mesma coisa será essa circunferência de cá com essa de cá. Eles também estão na vertical. A última coisa que ficou faltando é essa distância entre uma e outra, que é 10 e 44 entre elas. Então, vamos colocar aqui dimensão. Centro da minha circunferência até a minha aresta vai ser de 10. A mesma coisa vai acontecer daqui para cá, vai ser de 10. Como já tem um módulo de restrição, veja que a medida foi a mesma. A distância desse centro da circunferência até esse de cá, meu desenho lá é 44. Se é 44, eu posso adicionar uma restrição entre esse ponto e esse ponto e falar que eles estão na horizontal. Então todas as medidas já estão aqui, que são as necessárias para a resolução e finalização da nossa base. Vamos confirmar. Venho aqui em tipo. O nosso furo vai ser tarraxa reta, padrão métrico, furo roscado, porém o tamanho do nosso furo vai ser um M6 por 1. Só selecionar aqui no tamanho M6 por 1. Selecionado, veja que ele já mudou o tamanho ali do meu desenho. Eu posso vir aqui em representação de rosca para confirmar. Clicamos aqui na condição inicial, colocamos cego. Qual que é esse tamanho aqui? Vai ser 12. E aqui em rosca vai ser 10. Vou confirmar. Beleza, veja que foi desenhado o perfil da minha furação. Vou clicar em Ctrl F7. Veja aqui o perfil do meu desenho de base. Clico em salvar. Vou colocar em uma pasta na área de trabalho chamado Morsa. Então, se eu vir aqui, área de trabalho, Morsa, e vou chamar essa peça de base. Essa é a primeira parte do nosso desenho. A segunda, nós vamos trabalhar com a parte de desenhar o mordente móvel. A próxima parte do nosso desenho é o mordente móvel. Para isso, eu vou clicar em novo arquivo, peça, vou dar um OK. Eu posso vir aqui em esboço, selecionar o meu plano frontal. Vou clicar aqui em linha e a partir do mesmo alinhamento do meu eixo X, do meu eixo de origem, eu vou desenhar um perfil mais ou menos dessa forma aqui. Não precisa preocupar com medidas ainda, apenas desenhe um perfil segundo aquele que eu estou desenhando aqui no meu SolidWorks, beleza? Vamos com as medidas agora. Dimensão inteligente, a gente vê que a base aqui tem 16, então eu posso clicar aqui e informar que esse lado aqui tem 16, certo? Essa altura aqui é de 9, então posso clicar aqui e falar que essa altura é 9, dá um OK. Desse ponto até esse ponto aqui eu vou ter 45, dou um OK. Esse ponto até este ponto vai ser de 64. Uma outra coisa importante é a gente colocar algumas restrições. A primeira restrição é a distância do centro dessa linha aqui, desse ponto amarelo, até a origem do meu desenho é 0, ou seja, são coincidentes. A mesma coisa eu vou fazer em relação a esse plano aqui, com Ctrl segurado até aparecer esse pontinho amarelo, clico nele, venho aqui com Ctrl segurado e clico nessa origem do meu desenho e eu vou falar que eles são vertical, ou seja, eu criei aqui uma restrição de desenho. Você pode ver que a partir de agora a distância daqui e dessa linha serão as mesmas. Então eu posso clicar aqui, vai dar 24 e a mesma coisa será de cá com 24. Então esse seria o perfil da primeira parte do meu desenho do mordente móvel. Vou vir em recurso, ressalto
base extrudado e eu vou colocar um valor de 10 e confirmar. Então aqui está a base do meu ressalto extrudado. Vou continuar o meu desenho. Venho aqui em esboço, clico aqui nesse canto da linha e coloco linha de centro. Ele pede para você selecionar uma face, selecione essa face daqui, vem aqui nas vistas do seu desenho, coloca normal A e você vai desenhar uma linha de centro mais ou menos com essa medida aqui. Vai vir em dimensão inteligente e você vai informar que essa linha de centro tem 29. Dá um OK. O próximo passo é você vir aqui em circunferência. A partir do ponto superior da sua linha de centro, você vai criar uma circunferência de um tamanho qualquer. Clicar em dimensão inteligente. O diâmetro dessa circunferência será de 32. Beleza? O próximo passo seria eu vir aqui em linha, a partir da tangente da minha circunferência, eu vou fazer algo mais ou menos dessa forma aqui. Não precisa se preocupar com medidas ainda, porque nós vamos adicionar algumas restrições. É só você seguir a aresta do seu desenho. E você vai dar um confirmar. OK. Beleza? Vou vir aqui em aparar entidades, em aparagem ativa, vou clicar nesse ponto aqui da circunferência e nesse outro ponto da minha circunferência. Vou colocar agora algumas restrições. A primeira é clique na aresta da sua circunferência e nessa primeira linha aqui e você vai falar que eles são tangentes. A mesma coisa você deve fazer do outro lado. Esse ponto e esse ponto você vai informar que eles são tangentes. Próximo passo, essa altura aqui é de 7. Clico aqui em dimensão inteligente. Dimensão inteligente. Clico na aresta e essa altura aqui é de 7. A mesma será do lado de cá, altura de 7. O próximo passo é você determinar a variação angular entre a sua linha de centro e a aresta aqui tangente à sua circunferência. Nesse caso aqui você clica em dimensão inteligente, a partir da sua linha de centro e uma das linhas você vai informar que tem 26 graus. A mesma coisa você deve fazer do outro lado, 26 graus. Dessa forma, está desenhado o perfil que eu preciso para a segunda parte do meu mordente móvel. Vou vir em recursos, ressalto, base extrudado, vou vir aqui em vistas, colocar na minha vista isométrica e eu sei que essa medida aqui vai ser de 22. Então, o meu ressalto de base extrudado vai ser de 22. Dou um OK, confirma e está feita a segunda parte do meu mordente móvel. Continuando aqui, vou clicar aqui em Fillet e vou selecionar essas duas arestas com a medida de 3. Dou um OK. Foi desenhado as duas arestas. A última coisa que falta é fazer essas furações aqui no meu desenho. Primeiro eu vou desenhar essa furação aqui que tem um diâmetro de 12. Então nesse caso aqui eu vou vir aqui no meu desenho, esboço, circunferência. Ele vai pedir para você selecionar um plano. Seleciono o plano frontal do meu desenho. Foi selecionado certo. Vou vir aqui em planos. No plano frontal, vou pegar uma circunferência, passo o mouse aqui até que apareça a origem do meu desenho e a partir da origem eu vou traçar uma circunferência que possui o diâmetro de 12. Então venho aqui em recurso, primeiro em esboço, dimensão inteligente, o meu diâmetro vai ser 12, certo? Diâmetro 12.
Vou vir agora aqui em recurso, corte extrudado, e eu vou falar que o meu corte extrudado vai ser um corte passante. Beleza, venho no corte passante e confirmo. Dessa forma você pode ver que foi feita a perfuração. Você poderia também utilizar o assistente de perfuração, mas eu prefiro utilizando essa última parte porque é mais rápida. Então venho aqui em assistente de perfuração, vou clicar aqui em posição nessa superfície e você vai fazer a partir disso 2 furos de um tamanho aleatório, com medidas aleatórias. Feito esses 2 furos, eu vou continuar em posição, porém agora em dimensão. Veja aqui no nosso desenho que a distância entre 1 e 8 é 16 e 8 em relação à aresta. Então eu posso clicar aqui e falar que a distância de centro a centro desses 2 parafusos é 16 e a distância desse ponto até a minha aresta vai ser de 8. Confirmar 8. Você pode ver que esse lado aqui também vai ter a mesma distância, que é 8. Beleza? O próximo é em relação, elas têm que estar exatamente no centro, que já vai estar, porque a distância desse ponto até essa aresta esquerda e direita serão a mesma. Caso você não consiga visualizar, basta você utilizar dimensões inteligentes. Clicando aqui, a partir do centro até a minha aresta, eu terei 8. A mesma coisa será a partir do centro e dessa aresta. Então, beleza. Feito isso, dou um confirmar, venho aqui em tipo. O nosso tipo de furo vai ser tarraxa roscada, tipo métrico. O nosso furo vai ser um furo do tipo M6. Então já está aqui M6 por 1. Porém as medidas aqui serão diferentes. Será 12 aqui nessa primeira parte, 12, e nessa segunda parte 10. Após feito isso, basta confirmar. Dessa forma foi feito 2 furos aqui na peça com o perfil solicitado. A última parte do nosso desenho consiste em fazer essa furação aqui no canto superior. Para isso, eu vou vir aqui, vou colocar na minha vista isométrica, vou pegar um recurso de circunferência e eu vou selecionar esse plano daqui. Selecionado esse plano, pego a minha circunferência, a partir da origem vou traçar uma circunferência de um tamanho aleatório aqui. Vou virar um pouco a minha peça. A minha circunferência terá um diâmetro de 10,5. Então, eu sei que isso daqui está 10,5. E a distância entre o centro da minha circunferência até o canto aqui será de 10. Então, se eu pegar aqui dimensão inteligente, pegar o centro da minha circunferência e essa aresta, dimensões inteligentes, o centro dessa circunferência e essa aresta deve ter 10. Beleza, então já está feito a segunda parte do meu desenho. Vou vir aqui agora em recursos, corte extrudado. A medida de perfuração dessa primeira circunferência é de 4. Então eu vou vir aqui na altura e vou colocar 4. Vou confirmar. Está feito o meu primeira parte do furo. E agora, utilizando a ferramenta de perfuração, veja que eu tenho um furo aqui do tipo M6, tarraxa reta. Então vou vir aqui em assistente de perfuração do tipo tarraxa reta, posição. Vou adicionar essa superfície como minha superfície de esboço. Clica aqui mais ou menos na aresta, encontro o centro. Após encontrado, o meu parafuso é do tipo M6 por 1, só que agora eu quero que seja um furo até o próximo, que é o que eu preciso na realidade. Então, a partir disso, clico OK, dou um Ctrl 7 e eu vejo aqui o perfil da segunda parte do projeto meu da morsa, beleza?
Veja que está perfurado. Então essa é a segunda parte da nossa amostra. Eu vou clicar aqui em salvar, vou colocar aqui mordente móvel, salvar na mesma pasta chamado morsa e dar um OK. Apenas uma parte que faltou aqui no nosso mordente móvel. A gente vai girar a nossa peça. Vamos aqui em esboço, linha, clicar nessa superfície, vir aqui na parte de orientação de vista e colocar normal A. Vamos virar completamente essa peça. Então, se eu tenho a minha vista frontal, eu vou para a minha vista posterior. E aqui vou pegar uma linha e a partir desse ponto eu vou desenhar um retângulo, ainda não importando com as minhas medidas. Para isso eu vou dar um confirmar aqui, venho aqui em dimensão inteligente e vou informar que esse canto aqui tem 7,5. Dou um recurso, ressalto base extrudado, giro um pouco a minha peça e esse ressalto aqui será de 7,5 milímetros. Confirmo. Está desenhado completamente agora o nosso mordente móvel.